Podemos? Bom, bem-vindos, gente, ao nosso workshop do Pint of Science. Obrigada por vocês terem realmente vindo até aqui. Obrigado quem está assistindo a gente online. Nós vamos contar um pouco de como foi a nossa experiência em 2016 e como que vão ser os preparativos para o próximo ano. E vamos explicar também de onde que surgiu essa ideia maluca de divulgar ciência em bar com uma cerveja na mão e como isso acabou funcionando aqui. Eu queria, antes de começar, só apresentar a equipe. Eu sou a Natália Pasternak, eu sou coordenadora nacional do Brasil. O João Henrique é o nosso coordenador de mídias e também foi coordenador de Ribeirão em 2016. A Denise é nossa coordenadora de imprensa e de São Carlos. E aqui no computador tem o Luiz, que é o coordenador de São Paulo e hoje vai ajudar a gente para pegar as perguntas de quem está assistindo online e já acessou o Slack. Podem mandar as perguntas que o Luiz vai passando para a gente. Então, vamos... Você coloca a minha? Falar um pouquinho de divulgação científica. Assim que eu me ajeitar aqui com tudo isso na mão, qual que passa para frente e para trás, por favor? Diretor de mídia serve para isso, para ensinar até as coisas mais ridículas para a coordenadora nacional. Essa é a primeira. Beleza. Então, vamos lá. Eu queria começar mostrando para vocês uma coisa bem diferente. Isso que vocês estão vendo no slide é o local onde foi o primeiro café de Londres, em 1652. Ele não foi o primeiro café da Inglaterra. O primeiro café da Inglaterra foi em Oxford e eu não tenho nenhuma foto dele, então por isso eu coloquei essa, que ficou mais famoso. Hoje tem um outro café no lugar onde ele estava antes, que chama Jamaica Wine House, então, na verdade, não exatamente um café. Qual que é a importância desse café em Londres em 1652? Nessa época, as pessoas não tomavam ainda café e chá. E a bebida consumida era o álcool, porque a água não era segura para se beber. Então, as pessoas tomavam uma cervejinha no café da manhã, um vinhozinho no almoço, mais um vinhozinho lá pelo fim da tarde, talvez mais uma cerveja, e no final da noite, um gin. E isso quer dizer que provavelmente as pessoas estavam bêbadas o dia inteiro. Quando as pessoas começaram a consumir café e chá, elas começaram a fazer isso em casas de café e chá. Ninguém fazia isso em casa. E essa foi uma maneira de repente, você parar de consumir álcool o dia inteiro e você começar a consumir uma bebida estimulante num local onde você ia conversar com outras pessoas. Então, não curiosamente, isso culminou com uma época que a gente chama de iluminismo e com um boom de comunicação científica e de interação entre pessoas que faziam ciência. A ideia de você agregar pessoas em volta de uma mesa de café para conversar sobre ciência ou para conversar sobre diversos temas começou aqui. E, com certeza, contribuiu para que as pessoas ficassem menos bêbadas. No nosso caso, o que a gente tem para aprender de tudo isso? O que a gente percebe é que boa comida e bebida atraem as pessoas e aproximam as pessoas e faz com que as pessoas se agreguem em locais. Naquela época era o café, hoje continua, a gente continua indo para locais para tomar café, mas a gente também se agrega em torno de bebida. A gente parou de beber o dia inteiro em nossas casas e a gente começou a beber de forma social à noite, nos bares, o que é o lugar onde a gente conversa, ou pelo menos a maioria de nós. Se não é o caso de vocês, tem instituições que podem te ajudar. A maioria de nós bebe à noite e toma café durante o dia. O que mudou nesse cenário todo, além das pessoas estarem um pouco menos bêbadas ou pelo menos em horários mais específicos? O cientista, principalmente, toma café o dia inteiro no laboratório e à noite ele vai para o bar falar de qualquer outra coisa que não seja de ciência. Pelo menos a maioria de nós. O hábito de conversar sobre ciência nos cafés, ou mesmo nos bares,
é um hábito que foi morrendo com o tempo. Se a gente pegar, por exemplo, grandes divulgadores científicos como Alexander Humboldt, ele fazia palestras em praça pública, mas isso em 1750, no meio do século XVIII, ainda depois da ideia dos cafés para as pessoas se reunirem. E isso aos poucos foi morrendo. E o cientista começou a ficar cada vez mais preso dentro do seu nicho, do seu laboratório, da universidade. E as pessoas continuam saindo para beber e conversar e tomar café, mas o assunto mudou. E mesmo quando a gente sai, nós que somos cientistas, quando a gente sai para tomar uma cerveja à noite, a gente não vai falar de ciência, a gente vai falar de qualquer outra coisa, porque a gente ficou o dia inteiro no laboratório trabalhando feito loucos e tomando muito café. Mas a verdade é que a cerveja, hoje, mais do que o café, agrega as pessoas. Traz as pessoas para um ambiente de confraternização, para um ambiente divertido, para um ambiente alegre. E o Pint of Science resolveu aproveitar esse ambiente. Por quê? Como é que a gente vai fazer isso? Será que as pessoas realmente têm interesse em ciência? Então, no ano passado, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, fez um estudo para saber o que as pessoas acham de ciência, qual que é o interesse, como é que elas enxergam a ciência e o cientista. E descobriu que a população tem muito interesse por ciência. É muito legal. Poxa, 35% das pessoas são muito interessadas em ciência e tecnologia, em meio ambiente, em medicina e saúde. Que legal, as pessoas querem saber sobre ciência. E a percepção que as pessoas têm sobre ciência e tecnologia, em geral, ela é muito positiva. 54% das pessoas acham que a ciência só traz benefícios. E 19% acham que traz mais benefícios do que malefícios para a sociedade. Então, a gente começa a ficar feliz e fala, nossa, que legal, todo mundo gosta do nosso trabalho, todo mundo valoriza a ciência no Brasil, deve ser por isso que a gente é tão bem pago. Mas, quando a gente começa a pensar na percepção que as pessoas têm do cientista, e eu tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por essa situação quando vocês falam, mas o que você faz, com o que você trabalha? Eu sou cientista. Nossa, mas você não parece cientista. Porque a percepção que as pessoas têm do cientista não é a nossa cara. As pessoas esperam realmente o Einstein descabelado com a língua de fora. Como a gente tem o hábito de não mostrar a língua para os outros, que a nossa mãe ensinou que é feio, e, em geral, a gente penteia os cabelos, a gente não parece muito com aquela foto, então as pessoas não acham que nós somos cientistas. Mas, para a gente poder ficar feliz, as pessoas acham que cientistas são pessoas muito inteligentes e que fazem coisas úteis para a humanidade. Então, a gente começa a pensar de novo, por que será que a gente ganha tão bem? Mas as pessoas acham que cientistas mesmo são esses. É o Alan Turing, é a teoria de tudo, que vira filme, do Stephen Hawking. Esses são os grandes cientistas, claro, e Einstein, que ninguém nunca esquece. Nós não, nós somos as pessoas que trabalham na universidade e ninguém sabe o que a gente faz. Mas esses são os caras famosos, esses as pessoas conhecem. Quando eles perguntaram, então, quem sabia o nome de alguma instituição brasileira que se dedique à ciência, 87% das pessoas entrevistadas não sabiam o nome de nenhuma instituição brasileira de pesquisa científica. Então, a gente já começa a entender o porquê do nosso salário. 94% das pessoas não sabiam o nome de nenhum cientista brasileiro famoso. E a tristeza foi que, das pessoas que responderam, o 8º cientista brasileiro mais famoso citado foi Albert Einstein. As pessoas não sabiam quem foi Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Santos Dumont, César Lattes. As pessoas não sabiam as instituições de pesquisa que fazem pesquisa de ponta no nosso país, a Fiocruz, o Butantan, a USP. Ninguém citou. Ninguém
Tudo bem, 6% das pessoas entrevistadas é muito pouco. Então, as pessoas têm uma percepção um pouco hollywoodiana ainda do que é ciência e de quem faz ciência. Então, a ideia de que os cientistas são alguns poucos gênios da humanidade que realmente fazem diferença na vida dos milhões que habitam o planeta, essa ideia ainda persiste. As pessoas não têm a ideia de quem faz ciência, são pessoas como nós, pessoas que trabalham na universidade, pessoas que estão produzindo isso diariamente e que não são gênios, pelo menos a grande maioria. Mas são pessoas que fazem um trabalho sério, dedicado e que produzem conhecimento que vale a pena ser compartilhado na sociedade e que faz diferença na vida das pessoas. As pessoas, em geral, sabem quem é esse cara. Todo mundo aqui sabe quem é esse cara. Até eu sei quem é esse cara. E se a gente fizer um experimento altamente científico baseado na hipótese de que esse cara ganha mais do que a gente, eu acho que existe uma probabilidade da gente comprovar. Lembrando que todo experimento científico, porque a gente não sabe quanto esse cara ganha, apesar da gente saber o quanto a gente ganha. Mas, com certeza, se você mostrar essa foto para a população, as pessoas sabem quem é. Mas quando você mostra esse cara, as pessoas não sabem. E se você não sabe também, olha para o lado, faz cara de inteligente, faz assim. Pessoal que está em casa, Google Imagem, descobre logo quem é esse cara, manda um Slack para o Luiz e fala, eu já sabia que a mensagem demorou para chegar. Esse cara é o Arthur Ávila, ele ganhou esse ano a medalha Fields da matemática, que é o Nobel da matemática. Um brasileiro. Ninguém sabe quem ele é. Gente, na boa, não fiquem tristes de você não saber quem ele é e saber quem é o Neymar. Porque não foi noticiado. Eu vi no Facebook que o Arthur Ávila ganhou a medalha Fields. Eu compartilhei, falei, nossa, que legal, um brasileiro ganhou a medalha Fields. E 5 dias depois eu já tinha esquecido. Porque esse cara não foi entrevistado no Jornal Nacional, ele não saiu na primeira página de nenhum grande jornal. Eu vi no Facebook. As pessoas compartilharam, mas não do jeito que ele merecia ser compartilhado. Então, a nossa população realmente ainda sabe muito mais quem é o Neymar do que quem é o Arthur Ávila. E isso é uma coisa que a gente pretende mudar. É bem audacioso, mas a gente vai tentar. Por que que isso precisa ser mudado? Porque a gente tem uma ciranda, no Brasil principalmente, no resto do mundo também, mas no Brasil, onde a ciência é principalmente fomentada com recursos públicos, essa ciranda é mais fechada. O que que acontece? A gente produz ciência de qualidade no laboratório, a gente publica papers, fica muito feliz. Esses papers são lidos por nós mesmos. E esse conhecimento volta para a sociedade. Quem pagou a gente? Eles. Cadê o pointer? Enfim. Quem pagou a gente foi a sociedade. Quem está dando dinheiro para essa ciranda andar é a sociedade. É quem paga impostos. Nós também pagamos, claro. Mas, enfim, todo trabalhador que paga imposto está alimentando essa ciranda de conhecimento que não sai dali. Esse círculo vicioso que se criou, em que a gente produz ciência de qualidade, a gente publica, a gente mesmo lê, a gente acha legal e a gente continua produzindo. Tem poucos veículos que realmente fazem divulgação para o grande público. Por que que isso é importante? Porque o conhecimento... Como que a gente vai fazer isso? Eu já fiz todas as perguntas, eu vou passar rapidinho. Como fazer divulgação científica? Por que fazer? Quando? Onde? Por que que isso é importante? Porque a sociedade nos sustenta, mas ela se mantém à margem da universidade. Ninguém sabe o que a gente faz, ninguém sabe por que que a gente faz, ninguém entende por que que uma parte do dinheiro dele está sendo investido na gente, qual que é o retorno disso, onde que eles estão vendo, né, o nosso trabalho, o retorno do nosso trabalho. A gente tem um alcance internacional enorme nos artigos que a gente publica, mas quem é que lê a Nature? Quando a gente publica na Nature, fica felicíssimo. O nosso mundo inteiro está sabendo do nosso trabalho, mas quem lê somos nós. A população não lê e não tem como ler. Não é que não lê porque não tem interesse, é porque não tem uma linguagem acessível para a população.
Não dá para esperar que um leigo vá ler um artigo da Nature. Mesmo a gente, entre nós, a gente lê as coisas das nossas áreas e não das outras, porque a gente também não tem capacidade de entender um artigo científico de uma área que não seja correlata com a nossa. A mídia não foca exatamente na nossa produção, a não ser quando a gente tem epidemia de Zika ou coisas que afetam a população de uma maneira tão avassaladora que daí a mídia é forçada a dar uma ênfase para o trabalho do pesquisador e tentar desesperadamente traduzir o que o cara faz para uma linguagem fácil e acolhedora para a população. E não é fácil, porque a nossa mídia não tem o treinamento para fazer isso. Então, a divulgação científica ela funciona muito melhor quando ela parte da gente. Quando ela parte da universidade, quando a gente aprende a falar com a mídia, quando a gente aprende a falar com o público, e isso vai valorizar o nosso trabalho, vai valorizar a nossa imagem perante a sociedade, não esquecendo que quem paga o nosso salário são eles. Então, a gente espera que também valorize o nosso desempenho, o nosso salário e que a gente tenha mais recursos para trabalhar, à medida que as pessoas entendam a importância do nosso trabalho. A ciência atinge o cotidiano das pessoas de uma maneira que elas não percebem, porque é uma coisa tão automática que passa batido. E quando passa batido, as pessoas não dão valor. A gente precisa mostrar realmente o quanto a gente está afetando esse cotidiano das pessoas para que elas entendam, falam, nossa, que legal, então isso que eu uso na minha vida veio dali. Foi um cara que descobriu, trabalhou 20 anos para desenvolver aquilo e daí hoje eu posso usar esse celular, eu posso comer esse iogurte, eu tenho esse antibiótico para dar para o meu filho, as vacinas que eu dei. Isso tudo é automático na vida das pessoas. Ninguém pensa que isso é fruto do trabalho de cientistas, que isso é fruto do trabalho das universidades e dos institutos. Uma sociedade bem informada sobre ciência, uma sociedade que entende como a ciência funciona, vai tomar decisões melhores. Uma sociedade que não tem acesso à informação e que não tem capacidade para compreender aquela informação, no mínimo, é óbvio que a gente não espera que as pessoas compreendam o nível de detalhe que a gente está acostumado, mas que não compreendam como a ciência é feita, essa sociedade vai tomar decisões ruins, vai usar seus recursos de uma forma ruim. A ciência afeta diretamente o cotidiano dessas pessoas. Então, essas decisões que as pessoas têm que tomar, elas têm que ser baseadas em boa ciência. E as pessoas têm que ter o discernimento para saber o que é ciência e poder tomar essas decisões. Ou então a gente fica com os casos de movimento anti-vacina, as drogas milagrosas, anti-câncer, os boatos que circulam, os hoax que circulam pela internet, que as pessoas ficam desesperadas, porque o acesso à informação aumentou muito com a internet e com as mídias sociais. Só que aumentou junto com o acesso à desinformação e a falta de filtro. Então, esse acesso muito fácil à informação, ele pode ser perigoso. Porque realmente, a primeira coisa que você leu no Facebook, você fala, nossa, me mandaram, né, um alerta dizendo que vacina causa autismo. Aí você manda para todos os seus amigos. E você não tem como checar a fonte, você não entende como a ciência funciona, e por mais que isso possa parecer absurdo para nós, isso causou um movimento anti-vacina no mundo que teve consequências desastrosas. Lembra da epidemia de sarampo na Disney em 2014, que foi causada pelo movimento anti-vax. Então, as decisões que a sociedade toma, quando são baseadas em informações não científicas, podem ser decisões muito ruins, que vão movimentar recursos públicos altíssimos, que vão trazer um prejuízo enorme para a sociedade. E isso é falta de comunicação. Como disse maravilhosamente bem Carl Sagan, um dos maiores divulgadores científicos da nossa época, nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Isso é o que a gente pretende mudar fazendo divulgação. O jeito que a gente escolheu aqui para fazer divulgação foi aproveitar a história do café, da cerveja, de um lugar legal e de tirar a ciência de dentro da universidade, de romper essa barreira que é tanto física, porque as pessoas não vêm aqui,
Então, a gente pode ter um monte de palestras aqui dentro da universidade que é muito difícil de você trazer as pessoas para cá. E essa barreira da linguagem, de que a gente está acostumado a falar para nós mesmos, falar numa linguagem muito técnica, uma linguagem muito científica, que não é a linguagem que a gente tem que usar para conseguir chegar nas pessoas, na população leiga. Então, o Pint of Science decidiu romper com essas duas barreiras. Qual que é a história do Pint? Imagino que a maioria de vocês já sabe, mas o Pint nasceu na Inglaterra. Os fundadores são o Michael Motzkin e a Pravin Paul, que eram dois pós-docs que trabalhavam com neurociência, eles trabalhavam com Parkinson e Alzheimer, e eles perceberam que os pacientes e os familiares dos pacientes, que eram voluntários numa pesquisa que eles estavam conduzindo, queriam entender melhor sobre aquela doença e sobre aquela pesquisa na qual eles eram voluntários. Ninguém tinha tomado um tempo para explicar para eles. Poxa, eles eram voluntários na pesquisa. E esses dois pesquisadores resolveram montar um encontro com os pacientes e os familiares, chamava Meet the Researchers. Isso foi dentro da universidade, eles organizaram palestras, o pessoal adorou, eles se sentiram super acolhidos, eles eram super interessados, porque eram pessoas que vivenciavam aquela doença no seu dia a dia, queriam saber mais. E a ideia do Pint of Science nasceu dali. Eles falaram, poxa, se a gente pode trazer as pessoas para fazer divulgação do nosso trabalho aqui dentro, melhor ainda seria a gente sair e ir até as pessoas. E para isso, eles escolheram a instituição acadêmica mais antiga da Inglaterra, os pubs. E foi assim que tudo começou. Isso tudo começou na Inglaterra em 2013. Em 2014, alguns países da Europa se juntaram. A ideia foi crescendo. Na Inglaterra foi uma coisa que foi um sucesso absurdo. O pessoal adorou falar de ciência em bar. Quem diria? Poxa, deu super certo. Por quê? Porque as pessoas têm interesse em ciência. A gente viu na pesquisa. As pessoas podem não saber quem é. Elas podem não saber o nosso nome, do mesmo jeito que elas sabem o nome do Alan Turing. Elas podem não saber o que se faz dentro da universidade, mas elas querem saber. Elas têm interesse no nosso trabalho e no que a gente produz. Só precisava criar um canal. Esse canal foi criado com o Pint of Science. Existem inúmeros outros. A gente sabe que quantos blogs de divulgação, quantos vlogs de divulgação a gente tem na internet, quantas palestras, quantos eventos parecidos com esse que a gente tem de divulgação. Por que o Pint of Science fez tanto sucesso? Por causa da cerveja, claro. Foi incrível quando a gente começou a convidar os pesquisadores para participar. E a gente falava, então, é para dar uma palestra, vai ser super legal. E o cara falava, tá, palestra, é num bar, vai ter cerveja de graça. Opa, claro. Não tivemos uma recusa. Mas, com certeza, o atrativo de você fazer isso num lugar descontraído, com uma cerveja na mão, conversando com o público, num bate-papo, sem ter aquela cara de auditório, aquela cara de sala de aula, você é o superior e as pessoas estão lá para te ouvir. Não, é uma troca. E é uma troca que funciona para a população, porque eles entendem que isso é uma troca também, que eles estão lá, que eles podem fazer pergunta, que eles vão tomar uma cerveja com o cara. Isso funcionou super bem. Como que começou a história aqui no Brasil? Começou com essa moça aqui, a Denise, não se esconde não, de São Carlos. Foi ela que trouxe o Pint para o Brasil. E depois ela me convenceu, de uma maneira um pouco escusa, a assumir a coordenação nacional. Mas ela continua coordenando São Carlos. São Carlos foi a primeira cidade que participou do Pint. E em 2015 foi a única cidade do Brasil. Eles ficaram escondidinhos lá para ter certeza que não ia sair nenhuma besteira. Depois que deu tudo certo, ela falou, oba, agora vamos avisar os outros que existe Pint of Science no Brasil. Então, eles fizeram em São Carlos, foram 2 bares, né, em 2015, só dentro da área dela, que é a área de matemática. Ficou super legal, foi um sucesso estrondoso de público, também ninguém esperava, bares lotados, pessoas na porta. E daí ela viu que realmente dava para fazer isso no Brasil. Vamos montar um evento nacional. Nesse ano, a gente contou com 7 cidades participando e foi um sucesso nas 7 cidades. A gente teve as casas lotadas numa segunda, terça e quarta noite. Bares que nem abriam as segundas, de repente, viram suas casas lotadas.
o pessoal foi no bar numa segunda noite. Aqui em São Paulo estava um frio absurdo e a gente achou que não ia ter ninguém e estavam todos os bares lotados. Então, realmente deu muito certo. As pessoas curtiram a ideia. E no mundo, a distribuição ficou assim. Em 2016, a gente teve 12 países, vão entrar mais 2 esse ano. O Pint é um festival mundial, isso quer dizer que ele só acontece uma vez por ano, nas datas definidas pela Central em Londres, que são os coordenadores do mundo. Não pode mudar, não pode fazer nada fora dessa data. O Pint of Science só acontece em maio, mundialmente, nos mesmos dias, só muda o fuso horário. Ele tem que ter a mesma cara no mundo inteiro, então a gente tem normas e diretrizes que a gente segue, mas cada país e cada cidade tem um grau de independência que a gente vai falar com detalhes para os coordenadores de cidade na segunda parte do workshop. Mas ele é um festival que tem uma cara do jeito que ele tem que acontecer, a gente tem que seguir essas regras, e o legal é você realmente saber que, poxa, eu estou participando de um festival internacional de divulgação científica que acontece em mais 12 países. Tem 12 países celebrando a ciência e dividindo esse conhecimento com a população ao mesmo tempo. Isso acho que foi a maior sacada do Pint of Science. Como eu falei, eventos esporádicos a gente tem de montes. Eventos presenciais, que a pessoa pode chegar lá e bater um papo com o pesquisador. E um evento mundial trouxe um significado disso para a mídia, que é muito legal. O fato de ser um festival trouxe uma importância muito maior para isso. Você fazer parte de uma iniciativa mundial para divulgar a ciência. E eu acho que o grande diferencial dele também, em relação à divulgação que a gente tem, principalmente na mídia escrita e na internet, é que nada substitui o contato com o pesquisador. O impacto que você tem na vida das pessoas quando você realmente pode falar com elas pessoalmente é muito mais alto do que o impacto que você tem quando você escreve um artigo de jornal, ou um artigo no Facebook, ou você posta um vídeo, porque você está interagindo diretamente com a pessoa está vendo você, pode conversar com você, pode tirar dúvida com você, pode perguntar para você se você não é pago pela Embrapa, pelas grandes multinacionais, pela GlaxoSmith, e coisas que te acusam pela internet, porque a internet é terra de ninguém. E pela internet ser terra de ninguém, as pessoas se escondem facilmente nesse anonimato e acabam até atrapalhando aquelas pessoas que realmente querem entender como funciona a ciência e querem ter acesso aos pesquisadores. E outra coisa que acontece na internet, isso não é culpa de ninguém, é que realmente você tem uma proliferação tão grande de gente que faz divulgação que fica muito difícil você ter um crivo, você ter um filtro para saber, poxa, mas quem são essas pessoas? Por mais que tenha lá, às vezes tem, você vê o posto, não, mas o cara é professor da USP e tal, mas você não conhece, você nunca ouviu falar. Alguém que é da população leiga não vai saber entrar num Lattes para ver qual que é a produção do cara, se o cara é bom ou não. Então, quando a gente organiza o Pint of Science, a gente se compromete a trazer realmente pesquisadores sérios para divulgar. E isso, os coordenadores têm esse compromisso com a qualidade. E a pessoa que vai assistir sabe que não, o Pint of Science é um evento sério, é um evento internacional, é um festival. E eu sei que se eu for assistir uma palestra lá, vai ser gente boa falando, não vai ser qualquer um. Então, você facilita esse lado da comunicação. O Pint of Science tentou cobrir todas as áreas do conhecimento. Então, a gente tem 6 grandes áreas que conseguem encaixar de tudo. A gente tenta fazer isso, claro, em todas as cidades, que ter um pouco de cada área, mas a gente sabe que, de acordo com cada cidade, e eu vou detalhar isso mais para frente, na segunda parte, acaba concentrando mais aquela área que é mais próxima do coordenador, e isso é natural. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha um panorama geral, tentando cobrir todas as áreas da ciência. Em 2016... a gente teve 12 países, a gente teve 102 cidades no mundo inteiro participando do Pint. Isso deu mais de 350 bares. Eu não sei o número exato, porque o pessoal da Irlanda é muito devagar e não entregou até hoje quantos bares eles fizeram. Eu imagino que sim.
Mas tem isso também. O festival não é uma coisa assim, não é um congresso, é um festival. As pessoas realmente estão relaxadas, é para ficar relaxadas. O pessoal da Irlanda ficou um pouquinho mais relaxado e não tem problema eu falar isso, porque eles não vão entender nada. Mesmo se alguém for colocar legenda nisso, me avisa. No Brasil, a gente teve... Agora já é tarde, hein? No Brasil, a gente teve 7 cidades em 2016 e deu mais ou menos 7.300 pessoas. Poxa, gente, 7 mil, mais de 7 mil pessoas no Brasil inteiro foram para o bar à noite ouvir palestras sobre ciência. Quando? Quando que a gente consegue um evento desse tamanho no Brasil? Como que a gente consegue isso? Eu dou palestra aqui na USP, vem 50 gato pingado. Foram 7 mil pessoas. No mundo inteiro, o total foram 53 mil pessoas participando. A gente movimentou 50 mil pessoas em 3 dias para sentar num bar no mundo inteiro e falar de ciência. É uma coisa que eu nunca vi acontecer. Eu acho que realmente o Pint of Science foi um festival que deu muito certo nesse sentido. Ele é todo feito por voluntários, ninguém ganha nada. Nós não somos patrocinados pelas grandes multinacionais em nenhum lugar do mundo. Todo mundo trabalha de graça, os palestrantes vêm de graça. Os únicos que ganham são os donos dos bares. Nós não ganhamos nada, a gente ganha cerveja de graça, eles dão pra gente. O que não resolveu... depende do bar. Depende. Em geral, a gente ganhou. O que não resolveu muito a minha vida, porque eu devo confessar para vocês... Eu sou a única coordenadora nacional de Pint of Science que não bebe. Então, eu sou motivo de piada em 12 países. E na minha pint tinha café. Eu parei naquele tempo que o pessoal deixou de ser alcoólatra para tomar café e eu fiquei por ali. No Brasil, a distribuição ficou assim. As cidades que participaram em 2016 foram Belo Horizonte, Dourados, Campinas, Ribeirão, Rio de Janeiro, São Carlos e São Paulo. Tudo isso somou aquelas 7.300 pessoas que eu já mostrei para vocês. E o festival ficou assim. Essa foi a cara do Pint of Science. Foi muito legal. As pessoas realmente estavam felizes, o clima no bar era um clima de confraternização. Os palestrantes interagiram super bem com a plateia. A gente teve reações, eu acompanhei aqui em São Paulo, e teve reações super divertidas. Por exemplo, uma palestra de um dos bares que eu estava, era uma professora daqui do IQ, do Instituto de Química, estava falando sobre metabolismo energético. E ela estava explicando por que as pessoas engordam, emagrecem, como é que funciona, desmistificando as dietas da moda. E uma hora eu prestei atenção e tinha 2 garçons, eles tinham parado de servir, eles estavam prestando atenção na palestra e um cutucava o outro e dizia assim, tá vendo? Por isso que você é gordo. Aquilo, para mim, foi a hora que eu olhei e falei, gente, olha isso. Olha como a gente conseguiu chegar nas pessoas. Uma outra palestra que era sobre Zika vírus, que foi o Jean-Pierre, aqui da Imuno, foi logo depois dele publicar na Nature, a epidemia de Zika estava no auge, assim, então foi uma das nossas palestras mais lotadas aqui em São Paulo, o pessoal realmente queria entender como que aquilo funcionava, e eu estava com aquelas plaquinhas de 5 minutos, 1 minuto, abrirá um alçapão sob seus pés, né, porque ele já estava falando fazia quase 1 hora, e no que eu fui mostrar essa, ainda bem que eu estou de costas, vai abrir o alçapão? No que eu fui mostrar essa plaquinha de fim para ele, uma moça que estava na mesa do meu lado me puxou pela mão e falou, deixa ele falar mais, está tão legal. Então, essas coisas mostraram para a gente que realmente as pessoas curtiram aquilo, ter essa informação, poder ir lá conversar com o cara. Os palestrantes foram super solicitados depois da palestra, as pessoas queriam ficar lá, queriam conversar, queriam entender melhor.
Eu acho que realmente o festival, ele dá certo. Ele é um tipo de comunicação científica que funciona. Ele pode, tudo bem, a gente fala 7 mil pessoas, pela internet eu atinjo muito mais. Você atinge um número maior, mas você não vai ter o mesmo impacto na vida daquela pessoa pela internet do que você tem pessoalmente. Nunca. O impacto pessoal é sempre muito maior e muito mais válido. Então, eu convido todos vocês que estão chegando no Pint. A gente está com 10 cidades novas ingressando. Então, o festival vai crescer muito no Brasil, vai crescer no mundo também. Convido todos vocês para, em maio do ano que vem, fazer um brinde à ciência. E muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o João Henrique e para a Denise, que vão falar um pouquinho de como que funcionou nesse ano toda a nossa parte de divulgação nas mídias sociais e na imprensa. E esperamos com isso que os nossos possíveis patrocinadores que estejam assistindo vejam toda a exposição de mídia que a gente teve e todo o trabalho que o João Henrique fez para colocar a gente nas mídias sociais, a quantidade de pessoas que ele atingiu e que a Denise atingiu também com a mídia convencional. E, por favor, eu espero que vocês concluam que o Pint of Science é um lugar muito legal para investir e nos deem dinheiro, porque nós somos todos voluntários. Obrigada. Boa tarde. Bom, eu sou o João Henrique, eu sou analista do Instituto dos Avançados e eu fiz, junto com o pessoal, junto com a Natália e com a Denise, a parte também da comunicação do festival, além de coordenar junto com o Juan e com o Eduardo, que está discretamente tirando foto aqui da gente. A gente coordenou também Ribeirão Preto, então é interessante que acho que tanto eu quanto a Denise quanto a Natália tivemos a experiência tanto no nível nacional quanto no local. Acho que a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês como foi essa experiência e como funcionou o festival, assim, com as dificuldades e os desafios que vêm. Acho que a Natália falou brilhantemente sobre a história, com o conceito, as ideias do festival, mas também por esse caráter inovador ele traz algumas dificuldades. Então, por exemplo, quando fomos em Ribeirão apresentar o festival para os bares, para os locais, para vender a ideia, então chegando nós três, somos da USP, gostaríamos de fazer uma parceria para eventos, né? Aí o dono do bar já abre aquele olho, bom, da USP, eventos, claro, é forró universitário? Não. Aí olha o cabeludo ali, eu de barba, né? Fala, o rock não está na moda, mas tudo bem então, né? Aí não, um festival científico, aí o cara faz aquela cara. E não dá para fazer essa brilhante apresentação para cada dono, até seria o ideal, né? Mas a gente precisa ser um pouco mais conciso. E aí o cara já faz aquela cara um pouco, bom, como funciona isso? Então o site, as redes sociais e todo o material é importante para dar esse embasamento para a gente, ele conseguir chegar com propriedade, explicar o festival, mostrar o site, para eles terem uma ideia que é um evento sim, internacional que tem todo um fundamento. Falar um pouquinho do site. A grande dificuldade do site era isso, por ser um festival internacional e também um festival de âmbito nacional, a gente teria que ter uma plataforma que abarcasse todas as cidades que estão participando, mas mesmo assim não ficasse algo completamente solto, com um fluxo muito grande de informações. Então, como trabalhar o site da forma que cada cidade tivesse seu espaço, a gente tivesse um controle sobre isso e mesmo assim ficasse fácil do público conseguir interagir. A ideia, então, esse é o layout atual do site, ele é bem simples, a gente trabalha com quanto mais clean possível. Tem uma breve introdução sobre o que é festival, quem vai participar, quantas cidades. E aí o importante dele é a parte da programação, que entra nas atividades de cada cidade. Então a gente tem uma aba chamada programação. Que é... Incêndio? Ah, tá. Então aqui foi o layout desse ano, foram 7 cidades. Então acontece, cada cidade tem... Essas imagens aqui vocês podem passar para a gente, imagens de pontos turísticos, alguma coisa que represente a cidade em si. E aí então a pessoa entra, ela consegue ter um overview de todas as cidades que estão participando, então a gente mantém ainda o caráter de um festival. E quando a pessoa aciona, o público aciona a cidade, ele cai aqui em outra página, abre uma outra página, aí sim com a programação daquela cidade. Então, novamente, com o overview, então toda a programação, aqui no caso era Ribeirão Preto, então são 3 locais com 3 dias.
A gente coloca sempre algumas imagens para ilustrando os temas, tentando deixar um pouco mais palatável. E aí, então, o primeiro nível seriam todas as cidades, o segundo nível é a programação completa de cada cidade, e quando a pessoa aciona um evento específico que ela teve interesse, ela cai no último nível detalhado. Então, entre os palestrantes, um resumo bem conciso ali de cada palestrante, um resumo em si do que será abordado para a pessoa ver. A gente tem sempre que pensar que o público que a gente está tentando atingir seria o público leigo. Então, quanto mais informações, porque às vezes o título pode enganar. O interessante do Python é que ele precisa trabalhar com alguma coisa fora da caixa. Então, São Carlos teve uma palestra interessante que a Denise pode falar o nome da palestra que vocês fizeram. Vacas, pombos, arrotos e seus efeitos sobre o planeta? Exatamente. Então, que é justamente para isso, para deixar o público intrigado. Mas só com o título a pessoa não vai conseguir ter ideia do que será abordado. Então, é importante a gente trabalhar com esses resumos, com os palestrantes também, para dar mais credibilidade ainda para o evento. E essa foi a forma que a gente utilizou para trabalhar o site. Esse ano vai ser replicado, é a mesma estrutura, só irá aumentar o número de cidades. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco detalhado de como funciona esse contato, essa troca de informações para a gente montar o site. Mas eu posso adiantar, como vocês viram, tem um nível de detalhamento bem grande. Então, cada palestra de cada local, de cada cidade, ela precisa ser detalhada. E cabe à coordenação nacional fazer todo o upload, trabalhar a estética dessas informações. Por isso, quando a gente pede os prazos, e a gente vai conversar durante toda a organização, e frisar bastante a questão do prazo, porque imagina se são 17 cidades, vezes 3 locais, vezes 3 dias, a quantidade de informações que o site carrega é muito grande. Então, o prazo é importante que seja respeitado. Nas mídias sociais, em 2016, a gente trabalhou principalmente o Facebook. O Twitter foi criado, mas não foi utilizado. Não tem estrutura e também não teve necessidade para esse primeiro ano. Utilizamos o Instagram e também depois o YouTube para carregar os vídeos e disponibilizar o material que a gente gravava em vídeo. Mas o carro-chefe foi o Facebook. Eu vou falar sobre ele, mostrar como ele funcionou. Funcionou muito bem. Ele foi coordenado, toda a área de mídia digital, tanto o site também, ele funciona em conjunto com a assessoria de imprensa, que é o que a Denise vai comentar depois. Mas todos têm o mesmo time, então é importante que as cidades entendam a questão de novo do cronograma, porque tudo é feito em conjunto. Então, para não perder o caráter do festival, então a primeira notícia é divulgada sempre ao mesmo tempo, no mesmo dia por todas as cidades, tanto via assessoria de imprensa quanto via social. A gente queria ser feito em cadeia bem interessante, com todos os esforços juntos. A página ela é também simples, ela tem o banner ali já está atualizado para 2017. Esse foi o post de lançamento da campanha em 2016. E como funciona? O Facebook, a gente trabalha de duas formas. A página institucional, ela só publica postagens institucionais. Então, ela vai convidando pelo evento em geral. Ela não costuma ficar replicando atividades de cada cidade, justamente para não gerar esse flood que o usuário do Facebook ficaria irritado em ver a programação de 17 cidades nos 3 dias seguidos aparecendo. Então, como a gente fez para as cidades terem a sua oportunidade, terem seu local de publicar excessivamente seu conteúdo no Facebook. A página institucional ela cria eventos para cada cidade. Então, cada cidade terá seu evento. Python of Science Ribeirão Preto, Python of Science Campinas. Nessa página, nesse evento, dentro da nossa página, vocês têm toda a liberdade, desde banner, etc. Claro, seguindo a imagem, a identidade visual do evento, que depois a gente vai passar tudo certinho. Aqui, os coordenadores têm liberdade para ir postando fotos do evento, chamando o público. Aqui é o local para vocês colocarem todas as informações disponíveis e possíveis sobre o evento. Na parte técnica a gente vai detalhar mais. Então vocês ficam com a página central cuidando da parte institucional e a responsabilidade de vocês, todos serão coordenadores desses eventos, atualizarem essa parte. Aqui então chamando individualmente para cada evento. Vídeos também, então a gente está gravando trailers, até no Instagram, para ir colocando. Então aqui é um espaço que ele abarca material audiovisual de todos os tipos. Ele é muito flexível e funcionou bem em todas as cidades. Os resultados foram muito bons, a gente vai poder ver aqui para frente. Deixa eu voltar aqui. Esse é um vídeo que o pessoal de Ribeirão produziu, a equipe do Eduardo, que era um teaser chamando e convidando para o evento Ribeirão Preto.
Então, nós aconselhamos, que a Denise também vai poder falar, que vocês entrem em contato com os departamentos de comunicação, façam parcerias. É obrigatório ter vídeo? Claro que não. E o institucional também vai produzir alguns vídeos, mas, novamente, institucionais, não serão detalhados. Não tem como o nacional produzir 17 vídeos, etc. Mas aqui mostra que a São Carlos também trabalhou bastante com vídeo, porque eles têm estrutura. E dá um resultado muito interessante. A gente vê que as postagens com imagens, com vídeos e outras ferramentas que a gente vai mostrar na parte técnica, elas sobressaem bastante em relação a textos puros ou coisas do tipo. Mostrando um pesquisador saindo do laboratório, coisa simples. Quanto tempo demorou para produzir? Meio-dia. Novamente. Mas veja, também, acho que todos estamos na universidade, então acho que tem coordenadores que talvez tenham unidades de comunicação no seu campus. Você pode fazer parcerias com estagiários, com alunos, conseguir estagiários. Mas esse resultado é muito legal. São coisas simples, mas que dá toda uma diferença na comunicação da cidade. Aqui eu mostro um pouco os resultados da visualização que as cidades tiveram só nos eventos do Facebook. Depois eu coloco também o número geral da página. A gente vê que todas mantiveram quase uma média, assim, um número bem próximo, e só, se não me engano, é Dourados que ficou ali, que não sobressaiu, porque a coordenadora utilizou outras ferramentas, não optou por utilizar. Mas quando a gente olha todas as outras 6 cidades, vê que funciona e funciona muito bem. E aqui são os números finais. Vou chegar mais perto que eu estou um pouco cego. Então, o alcance só dos eventos somados aqui no Brasil atingiram quase 450 mil pessoas, sem gastar R$1 com publicação, com postagem paga. Isso a gente está falando de orgânico. Do jeito que está funcionando o algoritmo do Facebook hoje, é muita coisa. Isso, para o primeiro ano, totalmente gratuito, é fenomenal. Aqui são usuários que a página alcançou. Então, as postagens institucionais, que são aquelas só sobre o evento nacional, alcançaram mais 330 mil pessoas. Isso gerou mais de 620 mil visualizações de conteúdo. Então, a gente talvez esse ano a gente caminhe para passar de 1 milhão de visualizações. Com certeza vai passar dessa quantidade. Então, vou encerrar aqui. A Denise vai falar um pouco da parte da assessoria. Mas esses números, essa estratégia mostra que funcionou. A ideia esse ano é manter, a gente vai trabalhar novamente com isso. Na parte técnica, a gente vai explicar para vocês e dar dicas de como trabalhar dessa forma, utilizar outros tipos de materiais, memes, etc. E também só funcionou porque teve o apoio da assessoria de imprensa, que acho que a Denise vai poder explicar agora. Tanto é que muitas das postagens que mais tinham repercussão eram aquelas que postavam vídeo de coberturas de imprensa. Matérias que saíram na Globo, etc. Então, esse jogo, esse casamento das mídias sociais com a assessoria foi um dos grandes responsáveis, junto com a qualidade do evento em si, pelo sucesso que a gente teve em 2016. Eu passo agora para a Denise e obrigado. Boa tarde. Tudo bem, gente? Meu nome é Denise, como eles já falaram. Eu trabalho lá no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, em São Carlos. Eu trabalho na área de comunicação, sou jornalista e eu queria dizer para vocês que é uma grande satisfação estar aqui. Quer dizer, quando a gente trouxe o evento em 2015, o sonho era ver se espalhar pelo país a iniciativa. É o que a Natália falou, quer dizer, a gente poderia criar o Café Consciência do ICMC. ICMC Consciência. Ciência no ICMC. Você poderia criar qualquer coisa desse gênero, seria muito legal, teria uma repercussão de âmbito local, com certeza, a gente poderia seguir a mesma proposta, mas eu tenho certeza que não ia se espalhar pelo Brasil e que provavelmente vocês não estariam aqui. O fato da gente estar em sintonia, em rede, né, trabalhando com outros países, estarmos conectados, eu acho que isso fez muita diferença. Tem um artigo até da Pravin e do
Michael, em que eles contam por que eles acham, né, que deu tão certo. E uma das coisas que eles falam é porque, além de ter essa história da rede, tem uma outra coisa que é a história de ser festival, né? É igual quando você vai num festival de música. São vários palcos. Você escolhe qual banda mais atrai você. E o fato de acontecer ao mesmo tempo... Então, tem gente que reclama disso, é muito engraçado. Nas avaliações que a gente faz do evento, a gente fez lá em São Carlos as avaliações. Ai, mas eu queria estar em todos, não dá, é ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu queria estar nas 3 que estão rolando aquela noite, nos 3 bate-papos, mas eu tenho que escolher um. E é isso que dá brilho para a coisa. Quer dizer, você tem que escolher um palco, e aí você vai perder o outro, você vai ficar com gostinho de quero mais, você vai voltar no outro ano, na outra noite, né? No ano passado, quer dizer, esse ano a gente fez uma conta de quantos eventos teve no mundo inteiro, que foram mais de 350 bares, não lembro agora quantas palestras e quantas foram filmadas, e a gente chegou à conclusão que se a gente fosse assistir todas elas depois no YouTube, a gente ia levar mais ou menos 180 dias. Então, assim, o que é mais bacana dessa história é que, assim, quando a gente trouxe em 2015, eu descobri o evento, assim, nos 45 do segundo tempo, literalmente. Faltavam cerca de 60 dias para acontecer no mundo. E aí, a gente falou, então, a gente queria participar, né? Aí eu lembro que o Michael falou assim, não, mas acontece agora, tudo bem, assim, eu posso fazer no âmbito local, um projeto piloto, só São Carlos, assim, só para a gente trazer para o Brasil, eu tenho certeza que vai dar certo. Nesse esquema pode. E aí eles abriram uma exceção total, nenhum país fez isso, né, de começar com uma cidade só. Mas eles já haviam tentado, na América Latina, organizar via México, não rolou. E eles queriam muito entrar na América Latina, não tinha ninguém aqui. Então, eles abriram a exceção e eu acho que realmente funcionou. Porque quando a gente, imediatamente, quando acabou o festival, a gente tinha uma chuva de e-mails e de cidades querendo fazer, querendo entrar. E aí resultou nas 7, né, desse ano. E agora, vamos ver quantas serão para o ano que vem. A gente espera que muitas, e de qualquer forma a gente tem que crescer de forma orgânica, né? A gente precisa ter um festival com qualidade, a gente tem que garantir uma qualidade mínima e tem que garantir essa cara única, senão deixa de ser um único evento. Então, assim, a gente precisa garantir essa qualidade e esse é o objetivo desse nosso encontro aqui. E a gente espera que vocês abracem a ideia com tanto amor, carinho e entusiasmo quanto a gente abraçou. Legal? Bom, vamos lá. Como é que funciona a assessoria de imprensa? Vocês já ouviram falar disso? Alguém aqui é jornalista? Povo de casa, não dá para ver vocês, tá? Tem um aqui, tem um perdido aqui. Bom, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai organizar o Pint, a gente não conta apenas com jornalistas, né? A gente tem pessoas de diferentes áreas do conhecimento e que não têm, obviamente, um conhecimento técnico na área de comunicação. Então, aquilo tudo que o João estava falando de mídias sociais, né, de como é que funciona o esquema do site, tudo isso a gente não tem ideia de como é que funciona. Então, a gente acaba aprendendo ao longo do processo, né? A Natália mesmo falou, não tinha ideia do que era uma assessoria de imprensa antes de participar do evento. Então, o que a assessoria faz? Bom, vamos ver o que a assessoria faz. Faz isso aí. Coloca para mim o videozinho, João. Tá aberto no... Só para vocês terem uma ideia, o que a assessoria faz? Bom, a assessoria faz isso aqui. Não, é o anterior. Esse aqui, ó. Esse aqui. Aí. Só um exemplo. Agora, a notícia no mínimo curiosa, né? Vamos mostrar uma experiência que começou na Inglaterra e que está fazendo sucesso aqui no Brasil. Alunos e pesquisadores trocam a sala de aula pelo bar. Entre uma bebida e outra, discutem assuntos mais complexos da ciência. Lugar de cientista é no laboratório?
Olha, nem sempre, viu? Eles largaram o jaleco, mas não abandonaram a ciência. Vieram para o bar para falar sobre as novidades do mundo da pesquisa. E aqui em São Carlos, a capital da tecnologia, o bate-papo é sobre o vírus da Zika. E a fome de conhecimento é grande. Queria saber quais são as evidências que já tem sobre a Zika e a síndrome de Guillain-Barré. O Luciano deixou de lado assuntos que estão sempre na mesa do bar. Futebol, mulheres, carro. Mas aqui o papo é outro. Isso aqui é ciência, hoje é ciência. A ideia de levar a ciência para o bar surgiu na Inglaterra em 2013. Pesquisadores criaram um festival Pint of Science. Pint quer dizer uma dose de cerveja. Você ter a oportunidade de trazer para o leigo, para qualquer pessoa, o contato com pesquisadores de alto nível é especial. E ainda tomando um chopp mais ainda. Numa noite fria como essa, uma pergunta é inevitável quando a gente vê o bar assim, completamente lotado. Essa turma gosta de ciência ou gosta mesmo é de bar? Eu gosto das duas coisas. Com uma sala de aula assim, difícil é algum aluno faltar. Afinal, quem pensa em abandonar as explicações do professor quando o garçom aparece com a bandeja na mão? Eu sempre gosto de discutir em bares porque eu acho que saem ideias muito produtivas. Eu acho que a ciência no bar é uma mistura bem interessante. Em Campinas, mesas lotadas para ouvir um zootecnista falando de gastronomia molecular, a ciência que estuda a estrutura dos alimentos. Como o laboratório veio para o bar, que tal falar sobre a ciência da cerveja? Nada mais apropriado, né? Um físico foi convidado a bater um papo sobre esse assunto. Tem vários aspectos aí. O álcool que tem na cerveja, a gente não coloca álcool, vem de processo fermentativo. A levedura fermenta, é um processo puramente bioquímico. Toda a parte de controle de temperatura para fabricação, isso é termodinâmica. De todas as ciências básicas a gente consegue encontrar na cerveja. A degustação quase quebrou uma regra da física. Fez vários corpos ocuparem o mesmo espaço. É uma conversa de bar mais cabeça, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Agradável e acredito gerar muito conhecimento para todo mundo. Um brinde à ciência. Bom, é isso que a assessoria de imprensa faz. Quer dizer, a gente luta o tempo inteiro para conseguir esse resultado, né? Para conseguir chegar numa mídia de alcance nacional. Então, isso tem uma estratégia por trás. Não é fácil chegar lá, né? Tem que se organizar. Quando você vai colocar essa informação para a mídia? Qual que é o momento mais adequado? Então, o timing é muito importante. A gente percebe que não adianta a gente falar de Pint of Science 4 meses antes do evento. Não vai gerar repercussão nenhuma. E nem chamar público para o evento. Então, o que a gente notou é que se a gente coordena isso de maneira nacional, então se todo mundo, a hora que as informações estão disponíveis lá no site, eu tenho o mínimo de informação, a pessoa vai conseguir entrar e ver se na cidade dela vai ter ou não, ou se numa cidade próxima terá, aí sim, opa, eu posso sair divulgando algo, porque a pessoa vai ter aonde buscar informação adicional. Não adianta eu falar para a imprensa que vai acontecer na minha cidade antes da informação estar lá no site, antes de eu ter qualquer plataforma em que eu possa agregar informação para quem estiver interessado. Então, alguém que está no Facebook e que quer confirmar a presença no evento, o evento não foi criado no Face, não adianta. Por isso que essas ações têm que ser coordenadas. Então, quando o João fala que a atividade de assessoria de imprensa está relacionada, sim, à atividade nas outras mídias, isso tem que ser realmente planejado. Não adianta você sair divulgando sozinho. Você não vai alcançar uma mídia nacional sozinho. É muito difícil. Então, assim, o que a gente percebe, foi muito engraçada a história do Bom Dia Brasil, porque nasce com uma menina de BH, uma produtora, que me liga à meia-noite. Não, na verdade, ela escreveu por volta de meia-noite e eu liguei. Aí, porque ela queria colocar no âmbito nacional. Falei, não, mas eu já estou tentando aqui por São Carlos, que a gente tem um bom relacionamento lá com a IPTV, que é a afiliada da Globo local, mas ela, não, mas a gente vai soltar por aqui, porque BH vai estar, ai, que ótimo, tal. Passei todas as informações, o contato da coordenadora lá em BH, o contato da Natália, que era o nacional, e aí ela me deu uma ideia, puxa, eu vou ligar amanhã para a IPTV e falar, então, BH está tentando subir para o âmbito nacional essa matéria. Bom, aí virou uma briga entre as afiliadas da Globo. Aí a IPTV falou, não, essa é nossa, a gente vai sair agora para fazer. E aí eles conseguiram colocar no âmbito nacional e fecharam junto Ribeirão e Campinas. Né? E aí tem esse overview que ficou bem legal.
É uma estruturação que quem está ali de front, né, nessa linha de frente, atendendo no front, atendendo a imprensa, precisa saber lidar. Né? Onde que eu vou jogar? Para quem que eu vou oferecer? Para que jornalista eu vou ligar para eu conseguir a maior repercussão possível? E tem que atender rápido. Mídia é assim, gente, ligou, tem que responder agora porque ele quer para ontem. Então tem que ter alguém fazendo isso. No meu caso, eu indicava sempre, quando era de âmbito local, o coordenador local para atender, eu tinha todos os contatos, a gente passava, e aí ele era o porta-voz do local. Ele falava pelo local. Mas a gente tinha também a coordenadora de âmbito nacional. Então, alguns veículos falavam com os dois, né? Se era um veículo local, às vezes falava do nacional e também do local. Outros veículos só ouviam o local e reproduziam aquilo que a gente tinha produzido, voltado para a mídia no âmbito nacional. Tem mais um exemplo aqui no slide. Esse é o Revista da Folha. Olha, lembra daquela imagem que ela estava falando? É nóis. A Revista da Folha usou. Tudo bem, né? Festival leva pesquisadores a bares e restaurantes para falar sobre ciência. Não eram esses que eles iam encontrar nos bares e restaurantes, né? Não era essa figura. Mas tudo bem, a gente perdoa, a Revista da Folha por isso. Outra repercussão é a repercussão, então assim, agência, uma mídia mais especializada, né? Uma agência FAPESP também é muito interessante. Então a gente alcança essa mídia. E a gente também alcança a mídia local. Então isso é o portal G1 de São Carlos, aqui é uma revista bastante importante lá de Ribeirão, a Revide. Aqui é o Estado de Minas, né? Falando lá do festival em BH. Então, a gente tem um primeiro momento que é lançar a notícia na mídia, em âmbito nacional, dizendo o Paint vai acontecer em tantas cidades este ano. Esse é o primeiro texto. Esse texto a gente solta, o ano passado a gente soltou exatamente há um mês do evento. E 2 semanas antes de acontecer, a gente soltou um outro texto, que era o de âmbito local, com foco na programação local. Tá? Esse primeiro, que é de âmbito nacional, eu que produzi, a gente validou, todo mundo, e todo mundo sabia. 25 de abril de 2016, a gente vai publicar o texto para a mídia, dizendo para a mídia, o Pint of Science acontecerá em 7 cidades. Isso foi para 17 mil jornalistas, que era o nosso mailing. E aí, avisando todos os coordenadores locais, falando, coordenadores, pelo amor de Deus, mandem vocês também para os seus mailings. Então, a gente tem ideia do alcance disso. Foi embora. E depois, num outro momento, a gente produziu um outro texto falando da programação local. E aí, a gente enviava para cada cidade o modelo e a cidade fazia da sua forma, destacando a sua programação local. Tá? Então, tem 2 timings de divulgação. O primeiro que é geral, nacional, e o segundo que é mais de âmbito local. Bacana? Bom, tem que ter, então, aquilo que eu falei para vocês, planejamento. Tem que ter uniformidade das informações. A partir do momento que eu estou expondo, né, estou colocando, para quem não está aqui na universidade, que é um evento de divulgação científica, que eu vou levar o cientista para falar para o público sobre temas de interesse, eu tenho que ter uma uniformidade nessa informação. Porque senão, cada veículo vai receber uma informação diferente e isso pode virar um problema para o evento. Isso pode gerar um problema de comunicação, uma crise. Então, a gente tem que se organizar de maneira a que existe uniformidade nas informações, que as pessoas saibam minimamente quando começou, onde surgiu, quantas cidades estão realizando. Isso é o mínimo. O que é isso que a gente fala aí? Follow-up, né? É um termo técnico. O release, o press release já é um termo técnico. O que é press release? Release é um texto que a gente cria para atrair a atenção da imprensa. A gente vai dar uma notícia para a mídia, tá? A gente quer que a mídia noticie que o Paint vai acontecer, só que tem um jeitinho de você escrever esse texto que a mídia não vai deixar de ler, né? E você tem técnica para fazer isso. Não adianta você escrever um texto científico e mandar para o menino que está lá no 5º ano do fundamental, concorda? Não é adequado. Da mesma maneira, não adianta você mandar o texto científico para o jornalista. Você tem que ter uma linguagem apropriada para chegar a ele, para despertar o interesse dele. Qual que é o nosso objetivo? Se o Bom Dia Brasil coloca a notícia do Paint em âmbito nacional,
eu tenho mais público, reconhecimento para o nosso evento, né, e mais cidades interessadas. Muitos devem ter ouvido falar sobre o evento a partir dessa reportagem. E essa reportagem depois vira um post no Facebook, que também alcança mais milhões que não assistiram ao programa naquele momento, porque eu tenho o link depois. E isso vai passando de mão em mão. Então, percebe que é um fluxo que naturalmente gera público, naturalmente gera atenção para o meu evento. Isso é gratuito. Né? Eu trabalho de assessoria que garante isso. Eu não estou pagando isso, não é anúncio. Anúncio é diferente, né? Anúncio, esse a gente conseguiu de graça. Normalmente, esse é da revista Pesquisa FAPESP. A gente conseguiu uma parceria com eles e eles fizeram o anúncio do nosso evento. Normalmente, isso aqui é pago. Né? A gente conseguiu isso na Pesquisa Agência FAPESP e também, se vocês quiserem passando... Pessoal da FAPESP que está assistindo, por favor, continuem fazendo de graça. Nós continuamos pobres. A gente não tem recurso, tudo é voluntário. Então, na verdade, eu não tenho como pagar um anúncio. Então, tudo que a gente consegue de mídia gratuita é essencial. A Scientific American também, a revista Scientific American também, Brasil, também publicou um anúncio nesses mesmos moldes. Isso é diferente do trabalho que a gente faz na assessoria, em que o veículo se interessa. Então, assim, o jornalista hoje, gente, ele recebe um monte de texto na caixa postal dele. De empresa querendo oferecer um novo produto e que isso saia de graça lá no jornal. Eles estão recebendo eventos 1000 que ocorrem por aí. Todo mundo quer sair na mídia. É uma luta isso. Então, se a gente fizer direitinho e planejado, juntos, a gente tem, sim, capacidade de chegar à grande mídia com o nosso evento. Se for descoordenado, as nossas chances caem bastante. Legal? Mas o que eu esqueci ali? É o atendimento à imprensa, né? Como é que funciona? A gente centraliza isso. Um veículo, normalmente, ele vai receber aquele primeiro texto. Lembra o primeiro texto que a gente enviou falando que o evento vai acontecer em 7 cidades no Brasil em 2016? Que contato de assessoria? Tem que ter um telefone ali, um e-mail, para o jornalista que se interessou pelo assunto ligar para mim e querer entrevistar alguém. E aí é o nosso contato, do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação. A gente atende a demanda, mas às vezes é o veículo lá de Curitiba, lá de Porto Alegre, que quer falar com o coordenador de lá. Eu passo o contato do coordenador local e daí em diante isso funciona entre eles. Mas aí isso gera para a gente o quê? Uma planilha de todos os atendimentos que a gente recebeu e a gente tem como acompanhar essas publicações, o que também é importante. Bacana? Eu acho que era isso, a gente vai entrar em outros detalhes aí no segundo momento. Para começo de conversa, eu acho que está bom demais. Perguntas e respostas, inquietações, dramas. A Natália tem um. Então, vamos trocar. Não, eu só queria finalizar falando que, com tudo isso que a Denise mostrou, a gente vê que o alcance que a gente teve no Paint 16 na mídia foi muito maior do que a gente imaginava, e ele só foi possível porque é um evento que acontece no Brasil e no mundo. Então, o fato do Paint ser um festival traz essa exposição maior na mídia. Os jornalistas realmente se interessam mais e, com isso, a gente tem uma maior exposição, a gente traz mais gente para o evento, a gente atrai mais patrocínio para o evento. E as cidades pequenas geralmente saem na frente nessa, porque os veículos, tem menos veículos de mídia, de informação, e tem menos coisa acontecendo na cidade, então, geralmente, as cidades pequenas se dão muito bem, saem todos os jornais locais, tem uma super cobertura, isso é super vantajoso. São Paulo e Rio ficaram morrendo de inveja esse ano do Bom Dia Brasil, e esperamos, por favor, pessoal da Globo, que esse ano São Paulo e Rio também entrem. Mas realmente a grande sacada do Paint foi fazer disso um festival. A gente vai responder todas assim, perguntas técnicas de como que funciona, tudo isso a gente vai ver na segunda parte. Quem tiver alguma pergunta mais genérica, quiser fazer agora nessa primeira parte de alguma coisa, por favor, estamos à disposição. Eu gostaria de saber se foi feita alguma pesquisa. Fala no microfone, Laura, por favor, porque está gravando, senão o pessoal não te ouve. Boa tarde a todos, sou de Curitiba, Departamento de Física da UFPR. A minha pergunta é a seguinte, eu gostaria de saber qual foi o público-alvo que participou do evento do ano passado, desse ano, quer dizer, né?
Se foi feita uma pesquisa nesse sentido, né? Porque é do interesse saber se eram estudantes, se eram profissionais de outras áreas, né? A gente passou uma pesquisa de opinião, que foi comum, foi a Denise que desenhou, né, essa pesquisa de opinião, então todo mundo passou a mesma no final do evento e o público era majoritariamente mesmo de estudantes, universitários, graduandos e pós-graduandos. Teve algumas reclamações disso, inclusive em pessoa, assim, no bar onde eu fiz a minha palestra, teve uma pessoa que ficou muito irritada com o fato de que a grande maioria das pessoas que estavam lá era de cientistas e não era público leigo. A gente tinha, sei lá, 30% de público leigo. Ela falou, mas para que serve isso? Eu falei, não, serve porque é natural que isso aconteça num primeiro ano, então as cidades que estão chegando agora é natural, porque é como os grandes festivais de música, que a Denise falou. Quando começou a ideia dos grandes festivais, quem que se interessou? Os músicos. Quem que se interessou por um grande festival de ciência? Os cientistas, os alunos, os graduandos, os pós-graduandos. Por quê? Porque é muito legal. Porque não tem nada parecido. Então, você olha, você fala, nossa, é claro que eu vou estar lá, eu quero participar, eu quero ser parte disso. Agora, o interessante foi você ver que você tinha alunos, realmente, graduandos e pós-graduandos, mas os caras da física estavam lá na palestra de biologia. O pessoal da matemática estava lá numa palestra de física, teve muita interação. Teve uma mesa, eu lembro, na minha palestra, que eu sou eu sou do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas, e a minha palestra tinha gente da educação física assistindo, e o pessoal se interessou pra caramba, fez um monte de perguntas. Então, o público podia ser realmente muito científico, mas houve uma interação entre áreas que não acontece. A gente não vai num congresso de física, o pessoal da biologia. A gente não vai assistir palestra na física, os físicos não vão nos nossos congressos, então é uma oportunidade para a gente ter essa interação que pode até nascer ideias de outros projetos, como os cafés de antigamente que eu comentei. À medida que o festival cresce, isso muda, o público muda, porque o festival fica conhecido, o público já sabe que aquilo existe, já sabe como funciona e você vai atraindo cada vez mais o público leigo. Vamos ver como é que vão ser essas pesquisas em 2017, mas eu acredito que, principalmente para as cidades que já estão participando, que já tiveram uma edição, a gente vai atrair cada vez mais público leigo, assim como aconteceu nos festivais de música, que agora atraem mais os leigos do que os músicos. O Luiz quer falar alguma coisa aqui? Eu fui coordenador de São Paulo esse ano que passou, e é uma coisa que a Isabela aqui falou também. A gente tem que é esse desafio de atrair mais público, não só acadêmico, mas também de fora. Eu acho que todas as cidades que participaram esse ano têm essa preocupação ainda, e é uma coisa que ela falou mesmo. Eu acho que a gente tem que dar muito ênfase no título que a gente está mostrando. Quando a gente vai em um congresso, a gente vai muito pelo pesquisador que está ali. Na minha área, por exemplo, o cara vai falar de biologia molecular. Eu quero saber pelo nome dele, pelo nome que ele tem na pesquisa. Aqui é o contrário, a gente tem que dar muito destaque para o nome da palestra, como a Denise fez lá, da vacas, puns. Eu acho que isso atrai mais público leigo. Esse é um caminho. Por favor, sugestões para a gente fazer de um outro jeito, eu acho que é muito interessante, para a gente tentar atrair mais esse público que não é acadêmico, mas como a Natália falou também, eu acho que essa interação, você colocar uma palestra de Zika e depois no outro uma de átomos, no mesmo dia, ou você atrai pessoas diferentes, de áreas diferentes. E acho que isso também não tem como a gente falar para o cara que é acadêmico não ir nesses lugares. Acho que é uma coisa que a gente... Teve um palestrante que falou, cara, eu estou me sentindo em Woodstock aqui. Quando ele começou a falar, aqui para mim, era um físico, falar, para mim isso aqui é Woodstock. Começando a falar num bar assim. Só aproveitar aqui para fazer uma pergunta do Edu, que é lá de Brasília. Que você tinha falado, Nath, não sei se depois vai entrar mais nesse assunto, mas aproveitando para selecionar palestrantes de qualidade. Se tem uma maneira formal de definir isso e como é que a gente vai fazer essas coisas? Edu, eu vou deixar essa pergunta para a segunda parte, porque isso realmente é da parte mais técnica que interessa para todos os coordenadores, e daí a gente vai dar as diretrizes de como que funciona, como que escolhe, né, quem aprova, porque daí a gente entra numa parte realmente mais técnica.
É do Bessa, ou Bessa, desculpa não falar o nome direito aqui. Eu também, gente, o Eduardo Bessa de Brasília vai ser nosso coordenador de Brasília. Eu não sei se é Bessa ou se é Bessa e você não pode responder, então sinto. O George está me soprando aqui que é Bessa. Que bom, porque eu também detesto quando é Romeu. Tem mais perguntas online aí? Aqui, perguntas ao vivo, aqui, tem mais? Oi, meu nome é Cecília. Eu fui convidada pelo Luiz, não sei se ele reconheceu aqui, mas eu acho que eu estou até destoando aqui, porque eu sou dona de uma pizzaria, né? E tem um amigo meu em comum, né, que ele participou de um Pint of Science nesse ano, e ele adorou, e aí ele falou, não, você tem que fazer na sua pizzaria de qualquer jeito, me colocou em contato com o Luiz, insistiu e tal, e por isso que eu estou aqui hoje. Então, minha pergunta é mais direcionada nesse sentido, assim, como é que é feita a escolha dos bares, se cabe mesmo restaurante ou não, que no caso não é um bar, é um restaurante, se exige algum número de lugares mínimo, porque no caso o meu restaurante não é um restaurante grande, né? Então eu não sei como é que seria feito lá. E se o restaurante participa da escolha de qual palestra que caberia naquele lugar, enfim, se existe alguma troca nesse sentido, né? Enfim, é isso que eu queria saber. Olha, muito legal ter você aqui. Realmente muito legal ter uma presença que não é da academia e que pode dar essa outra visão pra gente, né? E que pode nos dar pizza também, vai ser melhor ainda. Mas quem escolhe os locais é o coordenador de cada cidade. Então, o coordenador de cidade vai pesquisar locais que estão interessados. Quando os locais vêm até ele, melhor ainda, né? É um trabalho a menos. Em relação ao espaço, aí ele vai lá, ele vai conhecer o seu espaço, né, a estrutura toda, vai ver se você tem equipamento necessário, ou se dá para fazer uma parceria, alugar, né? E vai discutir com você o que dá para fazer ali. A gente teve em São Paulo, acho que teve um local só que o Luiz rejeitou, que era muito pequeno, né, Lu? Que foi o Mestre Cervejeiro, que era... Mas... Na verdade, eles não quiseram. Eles não quiseram também, mas não daria para fazer, porque era um local que era mínimo, assim, cabia umas 10 pessoas, era um local muito pequenininho. Mas, em geral, isso tudo é decidido com o coordenador de cidade. Você queria falar alguma coisa, João? Na verdade, não tem restrições, né? Sim. Cabe ao coordenador local ter um mix de locais. A gente em Ribeirão Preto, do lado que você falar um pouco também, nós temos uma cadeia de cervejarias artesanais. Então a gente optou por tentar ficar no caráter, né, de pubs londrinos, etc., e trabalhar exclusivamente com choperias locais, cervejarias, para criar realmente uma identidade no festival. Então, na verdade, começa com uma escolha quase conceitual. Então, os coordenadores vão no local, realmente verifica se tem suporte, para pelo menos, eu acho que o ideal seria ficar no mínimo 60 pessoas. A gente teve locais em Ribeirão, acho que o menor tinha capacidade para 80 pessoas. E ficou com fila todos os dias. Acho que o público, vocês podem pensar, é de 60 no mínimo. Menos que isso seria um risco muito grande. Você vai ficar bem limitado quanto à escolha. E também a questão de todos os locais, a gente vai entrar um pouco mais na parte técnica, mas precisa ter a estrutura de audiovisual, ou um espaço para suportar. O palestrante não consegue, apenas na garganta, fazer um diálogo com o pessoal concorrendo com o ruído natural de um bar. Então tem que pensar em tudo isso. Os coordenadores